Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem vai ouvir e ver essa pregação. Deus seja louvado para todos sempre. Amém. Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Amém. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém. Essa palavra fica em Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Nenhuma condenação há. Paulo mostra aos cristãos de Roma que antes do Senhor Jesus sacrificar a sua vida na cruz, recebendo a punição do pecado em nosso lugar, não havia esperança de salvação para ninguém, pois todos estavam sujeitos à condenação imposta pela lei. Mas quando o pecador se volta para Deus com o coração totalmente arrependido, recebe a absolvição de todas as suas culpas. Portanto, não haverá julgamento para aqueles cujas dívidas foram pagas na cruz. E se não há julgamento, tampouco haverá condenação. Somente aqueles que estão vivendo de acordo com a vontade do Espírito Santo estão livres da condenação, pois são estes que estão em Jesus Cristo. Muitos pensam que estão em Jesus por serem membros ou frequentadores de uma igreja, ou por servirem a Deus, porém estão enganados. Estar em Jesus é ser nascido de Deus e viver em obediência aos seus pensamentos. Lê João 14:15. A lei do Espírito de vida. Paulo faz um paralelo entre a lei que veio por intermédio de Moisés e trazia a condenação e a morte para quem não a cumprisse,
e a lei do Espírito de vida, que oferecia ao pior pecador a possibilidade de perdão e de salvação. Quando há crença verdadeira no Evangelho, o Espírito Santo faz aspergir o precioso sangue do Senhor Jesus dentre nós. E uma vez que o nosso interior é lavado, somos livres da culpa e da condenação do pecado. Isto é, somos livres para ter uma nova vida com o Senhor Jesus, obedecendo à lei santa, justa e boa do Altíssimo. É o Espírito Santo quem nos ensina a andar nos preceitos de Deus e tornar possível refletir o caráter do Senhor Jesus em nosso ser. Amém? Inclinação da carne e inclinação do Espírito. O Senhor Jesus disse que quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Lê João 3,6. Quem ainda é carne, velha criatura, não se inclinará, ou seja, não se curvará à direção do Espírito Santo. E quem é Espírito, nascido de Deus, não se curvará aos desejos da carne. Assim, no mundo espiritual não há indefinição. Ou a pessoa é luz ou trevas. Ou é de Deus ou do diabo. Viver na carne é atender à voz do coração, que é desesperadamente perverso e enganador. O coração tem sido o motivo do sofrimento e da ruína de muita gente. Porém, quando a pessoa se submete ao Espírito Santo, ela se torna forte o suficiente para resistir aos apelos carnais e se manter salva na presença de Deus. Louvado seja Deus, né? Para todos sempre. Os que estão na carne. O apóstolo Paulo é incisivo em suas declarações, porque muitos cristãos não eram sinceros em sua conversão. Apesar de alguns professarem a fé, ainda continuavam entregues aos prazeres da carne e inclinados às emoções do coração. É isso que acontece com muitos cristãos que conhecem a palavra da verdade, passam anos na igreja, mas não conseguem colocar a vida no centro da vontade de Deus. Vivem na mornidão espiritual e por isso não conseguem receber o Espírito Santo. São os chamados filhos da carne, que sempre resistem à direção do Espírito. Estes estão sempre envolvidos em contendas e vivem murmurando ou reclamando da igreja, do pastor e dos demais. Além disso, nunca estão satisfeitos com nada e sempre arranjam motivo para criticar. Alguns tentam enganar a outros ou a si mesmo, dizendo que são cheios do Espírito Santo, mas suas atitudes revelam sua verdadeira natureza. Lê João 8,47. Guiados pelo Espírito de Deus. Essas palavras afirmam que ninguém pode se auto-intitular filho de Deus, pois essa atribuição é dada somente pelo próprio Espírito Santo a todos que são guiados por ele. A nossa vida pertence àquele cuja voz ouvimos e seguimos, e que, portanto, tem o total controle das nossas ações e reações. Uma das características mais marcantes de um filho de Deus é a sua sensibilidade em ouvir e se submeter à vontade do Espírito Santo. Isso o diferencia dos demais que não são filhos. O espírito de adoção de filhos. Paulo usou um exemplo de algo muito comum entre os romanos e os gregos, a prática da adoção. O adotado deixava a sua condição de órfão para se unir a outra família. Com isso,
se tornava herdeiro também. No sentido espiritual, éramos filhos da escravidão, porém fomos adotados pelo Espírito Santo e assim fomos inseridos na família de Deus. Lê Gálatas 4, versículos 5 e 6. Para ser filho do Altíssimo, é preciso ser gerado pelo Espírito Santo, e quem é gerado por ele tem o privilégio de viver livre da escravidão do pecado. Afinal, o Espírito fortalece e orienta a vencer os desejos carnais, os medos e as dúvidas que tentam impedir uma comunhão sincera com Deus. Como filho adotivo, a pessoa recebe o privilégio da sua santa presença, do seu amor, dos seus cuidados e da sua proteção permanentemente. E tudo isso tendo a liberdade de chamá-lo de Pai, assim como fazia o Senhor Jesus. Lê Marcos 14, 36. O próprio Espírito testifica. A confirmação e a certeza de que somos filhos de Deus vem pela comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito. Quando isso acontece, não há pensamentos de dúvidas que possam resistir. Essa comunhão nos dá segurança para enfrentarmos o que vier pela frente, pois temos um Pai grande e poderoso que nos ama e cuida de nós e não tem vergonha de dizer que somos seus filhos. Se alguém não tem essa certeza dentro de si, é porque ainda não recebeu o Espírito Santo. Só quem é realmente filho de Deus sabe a magnitude, a grandeza e a dimensão desse poder. Enquanto não houver essa experiência, a pessoa sempre terá incerteza dentro de si. Isso explica o medo, as preocupações e as ansiedades que muitos possuem. A herança dos filhos. O Espírito Santo é a herança maior de Deus para os seus filhos, mas o fato de tê-lo em nossa vida não significa que estaremos livres das aflições. Se o próprio Senhor Jesus padeceu neste mundo, nós também sofreremos. Porém, todo sofrimento, toda rejeição e toda humilhação a que ele foi submetido redundou em grande glória e louvor ao seu santo nome. Se quisermos ser participantes dessa mesma glória, teremos que ser participantes das mesmas aflições que ele passou neste mundo. Contudo, não enfrentaremos sozinhos. Ler Mateus 28, 20. Mesmo sendo filhos, o Senhor jamais nos isentará das perseguições e das injustiças que tivermos que sofrer por causa da nossa fé. Mas a recompensa é valiosa. Por isso, vale a pena perseverar e permanecer fiel até o fim para herdar a vida eterna. E agora vamos para Gálatas, né? A segunda palavra fica Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 26. Exortação a viver segundo o Espírito. Assim diz a palavra de Deus. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Mas sim sois guiados pelo Espírito. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Me perdoem.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espíritos, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Essa palavra ela fica em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 26. Exortação a viver segundo o Espírito. Aqui diz, né? Andar diz respeito a um ato que exige vontade, força e ação da própria pessoa. Por isso, é usado para ilustrar a vida cristã. As Escrituras declaram que somente quem anda em espírito se domina e se preserva na fé. A natureza humana tem vontade antagônica à vontade de Deus, e isso leva o homem a travar sua maior luta consigo mesmo, conter seus próprios desejos e inclinações. Quem aceita o conselho divino de depender do Espírito Santo mostra que reconhece suas fraquezas e limitações e sabe que sozinho não consegue vencer nem a si mesmo nem ao pecado. As obras da carne. Paulo cita uma lista de pecados que condenavam o homem diante de Deus. Muitos gálatas estavam presos a várias dessas transgressões, pois não viviam mais pela fé, logo não andavam no Espírito. As obras da carne, além de evidenciarem a todos a péssima condição espiritual daqueles que as praticam, cobram um alto preço, pois impedem o homem de herdar o reino de Deus. Lê Tiago, capítulo 1, versículo 15. O fruto do Espírito. A vida no Espírito pode ser comparada a uma árvore que produz bons frutos. Portanto, ela faz o bem porque alimenta todos ao seu redor. Isto é, enquanto as obras da carne espalham o mal, pois além de prejudicar quem as pratica, prejudica quem está à sua volta. As virtudes de Deus no homem trazem uma conduta aprazível a si mesmo e ao próximo. Quem tem a natureza adâmica não consegue ter este fruto, pois ele é resultado da habitação do Espírito Santo na pessoa. Assim, o Espírito produz no ser humano tudo aquilo que é da sua própria natureza santa. Diante disso, ele possui disposição para amar, se alegrar, ser manso, entre outras virtudes. Ademais, o fruto do Espírito é visível, inegável e permanente, pois procede da fonte divina. O fruto. Embora consideramos o fruto do Espírito de maneira pluralizada, frutos do Espírito, a Bíblia o considera no singular. Isso se deve ao fato de que essas qualidades implantadas pelo Espírito Santo em cada filho
formam um todo, como se fossem uma única virtude. São estes 9 aspectos que aqui contribuem para o perfeito desenvolvimento espiritual do cristão, assim como afirmam as Escrituras, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Lê Efésios 3:19. Só lembrando, né? Em Gálatas 5, no versículo 22, fala que: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém? Então fica aí essa palavra em Gálatas, né? Só repetindo, Gálatas 5, do versículo 16 ao 26. E voltando aqui em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 32. O pecado e a condenação. Assim diz a palavra de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Indesculpável significa essa palavra, inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, Deus os entregou às concupiscências. Concupiscências são desejos da carne, as concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinham ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Os quais, o último versículo, versículo 32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Amém? Essa palavra fica em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32.
o pecado e a condenação. A ira de Deus. Quem vive a fé na palavra de Deus caminha na justiça. Mas quem despreza a verdade por preferir andar no pecado e na iniquidade, vive na injustiça. Consequentemente, sofrerá a ira divina, a ira do Senhor. A ira do Senhor se manifesta do céu, porque lá está o seu trono de justiça. O fato de muitos aparentemente escaparem do juízo divino, mesmo vivendo em desobediência e em rebelião contra Deus, não significa que não colherão as consequências dos seus atos, e sim que na sua infinita misericórdia o Senhor dá tempo para que as pessoas se arrependam. Aos que desprezam a sua oferta de perdão e de salvação, a punição está reservada para o dia do julgamento. Lê João 3,36, Efésios 5,6 e Apocalipse 6, 16 e 17. Amém? O que de Deus se pode conhecer? Paulo faz uma descrição deste mundo corrupto, cheios de homens injustos e incapazes de apelar por uma sentença favorável no tribunal divino. Afinal, não há justificativas que os declarem inocentes, uma vez que estão moralmente enfermos. Isto é, vivem como se Deus não existisse, embora usufruam de tudo o que ele criou. Desde a criação do mundo é possível perceber a existência do Altíssimo e do seu poder na ordem e na harmonia de tudo, tanto na terra quanto no céu e no mar. Além disso, o próprio Deus colocou dentro de cada pessoa noções sobre a sua existência. Apesar disso, muitos preferem permanecer em seus próprios delitos. Dessa forma, quanto mais buscam respostas, mais se tornam nulos em seus próprios raciocínios. Embora não reconheçam, todos necessitam do poder divino. Todo mundo precisa de Deus. A verdade de Deus em mentira. O diabo usa hoje a mesma estratégia que usou no Jardim do Éden. Lê Gênesis 3, do 1 ao 5. Ou seja, ele tem procurado confundir as pessoas com a verdade estabelecida por Deus desde o princípio. Não é à toa que ele é chamado de pai da mentira. Está lá em João 8,44, diz que o diabo é o pai da mentira. No Jardim do Éden, ele difundiu o pensamento de que se Adão e Eva comessem o fruto da árvore que Deus havia proibido, eles seriam como o Altíssimo, isto é, conhecedores do bem e do mal. Há muitas pessoas neste mundo que não cultuam imagens de escultura, mas idolatram a si mesmo, seus conhecimentos, sua sabedoria ou o próprio corpo, entregando ao pecado. Assim, o orgulho, a vaidade e a cobiça do ser humano fazem com que ele despreze o que é correto e justo para se submeter ao que é errado. Mesmo que isso vá contra os verdadeiros valores, manche a própria consciência e conduza à destruição. Não se importaram. A distância de Deus faz com que as pessoas se tornem insensíveis à sua voz e cometam os mesmos erros desta extensa lista de pecados. Quanto mais distantes ficam, mais depravadas moralmente se encontram. Dessa forma, até quando permanecerão enganadas? Até quando estarão longe de Deus? Elas têm a consciência de que um dia o Senhor lhes pedirá contas de tudo o que praticaram neste mundo. Porém, preferem fingir que ele não se importa com a maneira como vivem.
Com isso, permanecem indiferentes ao que ele diz em sua palavra. Amém? Só recapitulando, né? Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32. É o pecado e a condenação. Abram sua Bíblia e leiam em nome de Jesus Cristo. E para finalizar, eu vou deixar um versículo que fica em Apocalipse 22, capítulo 22 e o versículo 15. Assim diz a palavra de Deus: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Qualquer que ama e comete a mentira. Os praticantes da mentira são mencionados 3 vezes nos 2 últimos capítulos do Apocalipse. Apocalipse 21, do versículo 8 e 27. É certo que isso é uma séria advertência para aqueles que costumam mentir ou distorcer a verdade. Todo e qualquer pecado tem a mentira como apoio. O Senhor Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Lá de novo em João 8:44. Logo, aquele que faz o uso dela está fazendo uso de uma arma maligna. Deus não tolera nenhum tipo de mentira, seja pequena, seja grande. Muitas pessoas têm reclamado com o Altíssimo pelo fato de suas vidas não prosperarem, mas a realidade é que ele não pode aprovar aqueles que vivem mentindo ou enganando. Louvado seja Deus para todos sempre, né? Que uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todos vocês que vão ouvir essa palavra. Ouçam e meditem nelas, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado.